Então, vamos ver se essa definição funciona. Tá? Vamos fazer uma prova, vamos procurar validar a definição. E para isso vamos ver aqui algumas grandes inovações da humanidade. Ok? Vamos lá, começando por aqui, né? Nós vamos ver qual foi a inovação, qual a necessidade que ela resolveu, necessidade básica, né? Necessidade relevante para os clientes, quais os requisitos necessários para satisfazer essa necessidade e qual é o conflito que está por trás da satisfação desses requisitos. Então vamos lá. Essa aqui foi uma grande invenção da humanidade, a roda. Né? Qual a necessidade básica que a roda consegue resolver mais eficientemente? Transportar carga, ok? Para satisfazer essa necessidade, sempre havia desde o início, né, dessa necessidade que existiu aí com a humanidade, né, desde as suas origens, é necessário satisfazer dois requisitos. De um lado, minimizar o número de viagens nesse transporte de carga e também minimizar o esforço. Eu preciso dessas duas coisas para que eu possa dizer que estou transportando carga eficientemente. Então imagine aí nos primórdios da humanidade, né, comunidades nômades, tendo que mudar de acampamento, tá? Buscando novas regiões para caça, etc. Então, para minimizar o número de viagens, era necessário, então, transportar muita carga em cada viagem, porque assim viajo menos, tem que fazer menos viagens. Idealmente, pegar toda a carga e numa só viagem fazer toda a mudança, porque eram locais distantes. Por outro lado, para minimizar o esforço, deveria transportar pouca carga em cada viagem. E aqui nós temos esse conflito. Né? A atenção desses requisitos necessários nos coloca em uma contraposição, em um conflito, em uma contradição, como diz Otto Schuller. Okay? De um lado eu preciso transportar muita carga e, por outro lado, deveria ser pouca carga em cada viagem. O que a roda fez, a invenção da roda fez, foi eliminar pela raiz esse conflito, porque agora eu posso fazer as duas coisas, né, com mínimo esforço e um montão de carga, muito mais do que era possível carregar nas costas. Então tá aí uma inovação que está de acordo com aquela definição, com aquele enfoque que a gente está dando para definição de inovação. Vamos ver outro exemplo. Outra grande inovação, a internet. Qual que é a necessidade básica que a internet veio atender? Entre outras, talvez. Mas a necessidade fundamental é obter e compartilhar informação eficazmente. Okay? Para que isso se dê, dois requisitos são necessários e esses dois requisitos vão nos colocar diante de um conflito. De um lado, obter o máximo possível de informação, né? E, por outro lado, fazer isso de maneira ágil. Qual era o conflito quando não havia a internet? Quando essa solução não foi, ainda não tinha sido concebida? Para obter o máximo possível de informação, as pessoas tinham que conectar-se a muitos computadores, eram sistemas completamente isolados. Então, a gente ia buscar, por exemplo, fazer uma pesquisa, né, desenvolvimento científico, alguma coisa assim. Então tinha que ir a um local onde estavam esses grandes computadores, tipicamente em universidades, né, ou em bibliotecas, okay, separados entre si. Por outro lado, para agilizar a obtenção de informação, era necessário obter toda essa informação num único ponto, conectar-se a um único computador. E aqui está um conflito, de novo uma contradição, conectar-se a muitos e a um só sistema de informação. O que foi resolvido, não é, com a internet, que interligou tudo isso através de uma rede de servidores. Ok? Então, foi somente quando esses conflitos foram eliminados, né, pela introdução da inovação, é que o sistema, aqui essa necessidade básica pôde ser atendida e o desempenho, né, melhorou drasticamente. Vamos ver uma terceira definição que também vai confirmando aí a nossa definição. Um terceiro exemplo, né? Aqui está a telefonia móvel, né? Claro que é muito mais do que isso hoje, né? Muitas funções, etc., né? Num smartphone, por exemplo. Mas vamos nos ater aqui ao aspecto da telefonia móvel, ok? O smartphone. Qual a necessidade? Entre outras coisas, a necessidade de ser mais produtivo. Para ser mais produtivo, é preciso atender esses dois requisitos. De um lado, poder comunicar-se com alguém que está distante,
né, porque o processo aí de trabalho, de forma produtiva, envolve comunicação. E por outro lado, né, não ficar o dia inteiro fazendo isso, tem que fazer outras atividades de criação de valor. Então, essas duas coisas. Para poder se comunicar com alguém que está distante, era necessário estar no local onde houvesse um telefone fixo. Você tinha que ficar ali, né, naquele local físico, né, até porque essa conexão, o cabo, essas coisas, né, apesar desses cabos grandes, né, te limitava numa região do espaço ali muito restrita. Para fazer as outras atividades é necessário estar em qualquer lugar, né? Afastar-se do local onde está o telefone. Então, eu tinha que estar lá, onde tem o telefone, mas também tinha que estar em outros lugares. Então, uma contradição, um conflito, que foi resolvido com a telefonia móvel, tá certo? A partir do momento que se desconectou, né? Nos liberou da necessidade de estar ali atado a um fio, tá certo? Essas duas coisas, esses dois requisitos puderam ser atendidos sem conflito, ok? E isso provocou um salto tremendo, né, no nível de produtividade das pessoas, entre outras coisas, né, impactadas pela tecnologia. Ok, então, esses exemplos estão confirmando, né, como válida a nossa definição. Tá? Agora, por que eu estou fazendo isso aqui? Não só para ver o que já aconteceu, mas também para nos colocar no sentido mais proativo de buscar as próximas inovações. E aqui vai um exemplo de uma necessidade que ainda não está totalmente satisfeita, ok? Que é a necessidade de receber um tratamento médico eficaz. Pelo menos até onde eu sei, não existe no planeta uma solução eficaz para esse conflito que vai aparecer aqui. Porque para receber um tratamento médico eficaz, de um lado eu preciso ter um tratamento especializado na minha enfermidade. Me acontecer alguma coisa, né? Eu preciso de um especialista, do critério de um especialista. Para ter esse tratamento especializado em minha enfermidade, eu devo consultar-me com um médico especialista, alguém que conhece tudo sobre aquele assunto, tá certo? Mas para ter esse tratamento médico eficaz, eu preciso também do tratamento holístico para a minha saúde, porque os sistemas, né, físico, psicológico da pessoa humana é uma coisa bastante complexa. Então é preciso essa abordagem holística, né? E para isso eu deveria consultar com um médico generalista, alguém que está vendo todo o panorama, não só uma particularidade, tá certo? E aqui está um conflito, porque não existe, não é, instituições médicas, ou seja, o conceito da atenção médica atualmente está muito mais para esse lado aqui ou para o outro lado. Não existe uma combinação sã dessas duas coisas, tá certo? Então, fica por conta do paciente, aí você já vê a orientação, enfoque ao cliente, né, da maioria das instituições de atenção médica, fica por conta do paciente se virar. Você quer um especialista, busca um especialista. Quer uma medicina mais preventiva, mais holística, você vai buscar formas alternativas de medicina e se vira por aí. Tá? Cada qual faz o seu papel. Então, no momento, isso aí está clamando por uma inovação, tá certo? E é isso que eu quero colocar aqui. A partir dessa definição, a gente pode proativamente buscar onde é que estão essas limitações, onde é que estão esses conflitos, e com isso, né, intencionalmente provocar um salto evolutivo nos nossos esforços, né, de melhoria e inovação de produtos e serviços. Ok. Então, está de acordo comigo ninguém menos que o Steve Jobs, tá? Ele afirma o seguinte: a inovação verdadeira vem de reconhecer uma necessidade insatisfeita e desenhar uma maneira criativa de fazê-la. Muitos pensam que essa inovação aqui, que foi realmente impactante, né, em todos os setores, veio dessa cabeça aqui, como um dia inspirado, né? Mas ele mesmo está dizendo que não, foi por ter identificado uma necessidade insatisfeita e desenhar uma maneira criativa, né, de satisfazê-la. E qual foi essa necessidade, no caso aqui do iPhone, tá certo? Que abriu toda uma indústria aí de smartphones, né? O que aconteceu aqui, tá certo? Qual foi a grande inovação? Qual que era o conflito? Se você vê na época, tá certo? Parar para pensar,
Na época, o exemplo de desempenho, né, excelente, produto que dominava o mercado, eram os Blackberries. Tá? E no BlackBerry havia essa contradição. Você precisava ali, o conceito do produto, havia um teclado físico, teclas físicas, tá certo? Que, pelo tamanho dos dedos, etc., ocupavam uma certa área, ok? E você precisava que o produto fosse compacto, então, disputa aí por área, um negócio crítico, tá? E também precisava de área para a telinha. Aliás, era pequenininha, por causa desse conflito, e de baixa resolução. Além do mais, o que isso aqui fez? Né? Separou, né? Resolveu essa contradição pela raiz, colocando, né, com a inovação do touchscreen, tá certo? Colocou lá, quando você precisa do teclado, aparece o teclado, tamanho suficiente. Quando você precisa de tela, aparece a tela, ocupa toda a área com boa resolução. Tá? Então, tá mais um exemplo aí ilustrando a nossa definição. Quando, e somente quando, essa contradição, esse conflito foi eliminado pela raiz, é que esse sistema pôde dar um salto evolutivo, ganhou, né, preferência dos clientes, etc, etc.